Olá, pessoal. Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e aqui comigo novamente está o MP Neves, né? O autor, fã de espada e feitiçaria. E hoje a gente está aqui para falar de algo muito especial. Mas antes, por favor, Marcelo, se apresenta para a galera. Salve, galera. Eu sou MP Neves, sou o sumo sacerdote da fantasia sombria, mas sou autor de alguns livros, tá? Entre eles aqui o Máscaras para os Mortos e o Um Contrato Luz e Espelhos, tá? Pela editora Elixir. Também tem música roubada, tá? Para não ficar de fora. E sou muito, muito fã do autor que a gente vai falar hoje. Assim. Eu sou o sumo sacerdote da fantasia sombria, ele é tipo o deus, né? O deus que eu cultuo. O Deus sombrio do sadismo, né? Então, Da escatologia do sadismo. cara, exatamente. Mas antes da gente continuar, o Marcelo também é o sumo sacerdote dos Brandon Sanderson no Brasil. E Uhum, verdade. recentemente, bom, vocês estão vendo isso aqui, né? Agora, mais ou menos em abril, mas recentemente foi anunciado que Mistborn vai virar live action, né? O Sanderson está muito empolgado porque ele vai dizer o que pode e o que não pode. Espero que você esteja no contrato. E você, Marcelo, está empolgado? Por onde Tô vão começar? empolgadíssimo. Estou empolgadíssimo. Inclusive, ele vai escrever o roteiro, né? Ele está escrevendo o roteiro. Uhum. Ele tem no site dele as barrinhas de progresso ali dos projetos dele. E aí já adicionaram a barrinha de progresso do roteiro. Então, ele recém começou a fazer o roteiro para o filme do Mistborn. E vai ter a Uhum. série também do Relato da Guerra das Tempestades. Então, fiquei animado, fiquei muito feliz. Não estava esperando, assim, Ah, cara, realmente. nem eu, porque ultimamente os streamings estão se canibalizando. Falou, gente, a gente precisa de uma coisa que o pessoal vai assistir, né? Não, eu acompanho o Senna há muitos anos, eu acompanho a tentativa dele de conseguir uma adaptação de Mistborn há muitos anos também, tipo, em outras propriedades. Sim. E já teve várias, isso já é porque realmente era só para quem procurava, porque ele nunca anunciava nada justamente porque ele falou, pessoal, cinema, TV é muito complicado. Às vezes você vende, ele chegou a vender os direitos para um ou outro estúdio, e aí fica na mão do estúdio durante anos e tal. Você vende os direitos, o estúdio não é obrigado a fazer nada. Ele tem os direitos, ele vai fazer quando ele puder, quando ele quiser. Uhum. Mas aí já chegou a estar na mão de estúdios, tipo estúdios chineses, ou então até estúdio norte-americano, fica, sabe, alguns anos e daqui a pouco, tipo assim, acabou o contrato, não fizemos nada com isso aqui, porque não deu, não foi comercialmente viável fazer agora, e aí ele vai lá e não renova o contrato, pega de volta e vai tentando. E aí tentou, ele quer muito ter o controle criativo, né, da produção, ele não aceita outro Tá tipo certíssimo. de Principalmente. acerto, tem que ser uma coisa que ele controle, aí está certíssimo, né? Se você pega outras obras aí, adaptações, às vezes sai um negócio ruim, sai um É, negócio descaracterizado. E assim, é. eu gosto de ler livro, então falta de filme, eu não sinto falta de filme, mas fico muito feliz porque eu sei que ele queria muito fazer. Se eles anunciaram que a Apple pegou, se o próprio Brandon anunciou, tipo, e falou, não, parei tudo aqui para escrever o roteiro e tal, é porque o negócio tá mais seguro, né? Deve ter um contrato bom para anunciar isso. Então, assim, estou otimista aí, estou otimista e animado. Muito bem. Bom, pessoal, hoje, né, como vocês sabem, eu sou fã do universo de Tormenta, né? O Marcelo também. E hoje a gente vai falar de um livro, né, de Tormenta, um romance, mas não só um romance. Ele é considerado talvez o romance que redefiniu Arton, que é o Flecha de Fogo do Leonel Caldela, certo? Esse pequeno tijolinho aqui foi lançado em 2018. Ele tem 733 páginas, certo? É o livro mais grosso, é o romance mais grosso, né, de Tormenta até hoje, Uhum. escrito pelo Leonel Caldela, né? E assim, gente, a leitura foi fácil para mim? Não, não foi. Nada que o Caldela escreve é fácil para o leitor. É um livro essencial para fãs de Tormenta? Totalmente, gente. E totalmente. E no final, aqui, quando a gente vai perto do final, eu tenho uma teoria que eu quero discutir com o Marcelo. Né? Massa. Nesse livro, nós vamos conhecer a sociedade dos goblinoides, os Yuziak! Estou falando errado, certo? Saberemos mais sobre
o Torrenon First, Gardalock, teremos alguns personagens novos, o surgimento de alguns NPCs importantes e alguma referência para quem só é realmente fã de Tormenta, certo? Agora eu passo para o Marcelo para ele fazer a apresentação da opinião dele do livro. Não, eu primeiro quero falar que a minha edição tá, é autografada pelo Leonel. Faz inveja! E é um cara muito gente boa, assim, ele é um cara muito tranquilo. Às vezes, todas as vezes que eu encontrei ele, ele sempre foi, tipo, ele é um cara muito foda, assim, eu admiro muito. E aí ele autografou pra mim e tal. Ele tem uma tatuagem de Tormenta, né, que é o Ladrão de Rabos. É uma criatura que aparece numa campanha de RPG que o Leonel escreveu, que eu acho muito foda, que é esse, tipo, um espírito raposa que rouba os rabos dos outros animais, assim, ele não é poderoso, eu só achei o conceito tão legal que eu quis Uhum. fazer a tatu, tá ligado? E aí eu mostro pra ele, toda vez ele fica, nossa, envelheceu muito bem, não sei o quê. Ele é um cara muito legal. E foi o livro que fez eu me tornar fã mesmo dele, porque eu já tinha lido obras dele. O Leonel, ele tem bastante obras publicadas, né? Tem a Tem. trilogia da Tormenta, e tem a tetralogia lá do Ralph Gunnar, né, que é do universo do Jovem Nerd e tal, e eu já tinha lido Isso. Tormenta, já tinha lido o Ralph Gunnar, o volume 1, né, e aí eu lembro que eu tava me mudando da Bahia para o Paraná, tava vindo aqui Uhum. assinar minha posse no concurso público, tá ligado? E eu gosto de ler, pô, passei na livraria, uma das primeiras vezes que eu vim a Curitiba, passei na livraria e tava lá, o Faixa de Fogo na estante, assim, eu falei, nossa, que livro Livro grandão e grande, tal. né? E quando eu vi o título, A Flecha de Fogo, eu jogo Tormenta, compro o Dragão Brasil, Falaremos desde disso. moleque, desde os 12 anos. E aí, Uhum. quando eu vi A Flecha de Fogo, eu vi tipo, um romance de Tormenta do Leonel Caldela, chamado A Flecha de Fogo, que é uma profecia, né, que está desde o início do cenário de que o Thor Iron Fist, o grande, né, Isso. líder da Aliança Negra, ele só seria derrotado pela Flecha de Fogo. Eu falei, pronto, eu vou ler isso aqui agora. Tipo assim, estava Mas esperado para ler. como que o livro te afetou? Profundamente, assim, profundamente, me tornei, quando eu terminei de ler, eu tive a certeza, não, o Léo Nel, ele é o melhor escritor de fantasia do Brasil, tipo, eu gostei do Projeto Tormenta bastante, Huff Gunner, achei muito legal também e tal, mas, assim, o Flash de Fogo, quando eu vi, não, esse cara, ele é foda, esse cara construiu uma mitologia, tipo assim, ele consegue dentro do universo de Tormenta, que é o universo já estabelecido, ele É. consegue subverter coisas que o universo tinha como cânone, assim, sabe, como base, e que ele fala, não Uhum. é assim, é de outro jeito, tipo assim, é melhor o jeito que ele faz, ele subverte de uma forma mais interessante, dá muito mais profundidade, sabe? É. Ele 733 páginas de profundidade, gente. não, e é bastante profundidade, assim, desde do Tirondir, ele vai falar dos observatórios, aí entra em Lâminor, que é um lugar que é meio misterioso, que quase não se fala. É, cara. Exatamente. Exatamente. Muito foda, muito foda. E o Thor, né? O Thor, ele Ah, sempre é. foi uma figura que eu achava incrível, Eu sempre aquele achei ele foda. vilão, sabe? Ele sempre foi aquele grande vilão de RPG, né? Tipo, ele tem a Aliança Negra e tal, que devasta os reinos e que é uma ameaça imparável e que em algum momento ela vai avassalar e você pode usar a sua campanha à vontade, né? Pode falar dos Dominóis, pode colocar, não sei o quê. E ele é Isso. imortal, ele derrotou Glória, assim, a deusa dos elfos. Ele já, desde o início dele como personagem, ele já surgiu, não, esse cara que derrotou uma deusa em porradaria franca, tá É, ligado? o Ele Avatar. O não é Avatar, qualquer gente. um. O Avatar da deusa. Sim, O sim, Avatar. sim, mas é uma deusa, Já né? Mas é, é já é mortal contra uma batalha de uma poderosa. deusa. Não é qualquer um que faz isso, tá ligado? Não, pega uma party aí, pega um grupo de aventureiros de tormenta e bota um avatar de qualquer deus pra ver se eles derrotam. Exatamente. Bom, pessoal, como o Marcelo denunciou a nossa idade, né? Tudo começou aqui. Tormenta na Dragão Brasil Nossa, você 50. deu primeiro. Então, tá? Que era um compilado de coisas que eles lançaram nas Dragões Brasil e foi aqui que tudo começou, né? E aqui, quando eles apresentam a Aliança Negra, né? Tem a profecia, né? Tão famosa, né? Poxa, quando a sombra da morte passar pelo globo de luz, trazendo ironicamente a vidra que trará a morte, terá surgido o emissário da dor,
o arauto da destruição. Seu nome será cantado por uns e amaldiçoado por outros. O sangue tingirá os campos de vermelho. Um rei partirá sua coroa em dois, e a guerra tomará tudo e a todos, até que a sombra da morte complete seu ciclo e a flecha de fogo seja disparada, rompendo o coração das trevas. E aqui está, né? Não é a primeira foto do Thor Iron First, porque a primeira ele parecia o Hulk, mas essa é a imagem super foda dele. Certo? E como o Marcelo falou, Flecha de Fogo, o Leonel, ele subverte, ele expande, né, esse livro. E é estranho, porque nós acabamos vendo muitos pontos, muitas pequenas coisas que a gente achou que estava esquecida, né? A questão da profecia, ele expande no povo goblinoide, os Yak, né? Toda a mentalidade deles é diferente, né? Mas aí também ele expande porque nós temos os observatórios, que são templos de Tietes, né? E a gente acaba conhecendo Corbin, que ele é um astrólogo, né? Tem uma competição entre os goblinoides, os astrólogos, eles estão em Tirodir, eles têm toda uma pegada mais, tipo, egípcia, eu não sei, foi meio que essa pegada que eu senti, e eles demonstram muito, assim, aquela mentalidade do intelectual que fala, pô, a gente tá em Tirodir, tem a guerra, mas é, isso não vai afetar a gente não tem nada a ver com isso. E é claro que o mundo dá voltas, né, Marcelo? O que você achou dessa introdução? Porque, primeiro, gente, vocês sabem que eu não sou exatamente fã de livro em primeira pessoa, então a história tem que estar top. E esse foi um dos livros que, cara, ele é top do começo ao fim. E o Corbin, ele, mais uma vez, ele não é um herói, ele é um protagonista, né, Marcelo? Eu acho que o Leonel ele faz muito bem um negócio que o Bernard Cornwell faz também. Muita gente fala que o Bernardo Cornwell é brasileiro e tal. Eu não sei o quanto disso é verdade, não sei o quanto ele se inspira no Cornwell, mas ele faz um negócio que o Cornwell também faz bem, que é fazer uns romances protagonizados por figuras meio mundanas, assim, figuras que estariam, né, na verdade, nos bastidores de qualquer cenário, que se colocam próximos de grandes figuras de interesse, né? O Cornwell faz isso com figuras históricas. O Uhum. Caldela, por exemplo, que no caso ele faz com o Thor Iron Fist, né? E com outros personagens, com a Maria Exportação, que vai aparecer depois, Uhum. com outros personagens que vão aparecer. Ele é esse cara que está no mundo mundano, que ainda é mais, porque ele está em Aston, né? Um mundo de RPG e tal. E ele está esse ofício dele de ser um astrólogo, que é uma mistura, na verdade, porque ele é um clérigo, é tipo meio clérigo de teatros, meio pesquisador de astronomia, tudo por causa da Flecha de Fogo. A grande questão do reino de Tarondir é que ele faz fronteira com o Lâmina, ele faz fronteira com a Aliança Negra. Então os caras estão sempre querendo, não, a gente tem que descobrir o que é essa profecia, porque na hora que a guerra começar, porque vai começar, porque tem uma profecia, então a gente tem que descobrir como matar o líder da aliança e tudo mais. Então, eles financiam os observatórios então, e fazem essa competição para descobrir a profecia primeiro e tal. E como o Tiago, ele é esse deus da ressurreição e das profecias do futuro, né? Eles cultuam esse deus e tentam buscar nas estrelas uma profecia, uma resposta e tal. Então, assim, Uhum. interessante, porque ele não entrega de bandeja, ele não começa em Londres, ele começa em Aston, ele constrói um mundinho ali, primeiro, um mundinho relativamente comum, para você se situar, para você se entender como cidadão de Aston, digamos assim. Para Uhum. depois destruir tudo aquilo, né? Arruinar seu coração junto com o coração do Corbin e lançar você na aventura, lançar o Corbin também nessa aventura rumo a London, né? Esse continente bestial, esse continente É. dominado dos goblinoides. E, pessoal, a gente está falando de um livro que, além de ser do Leonel, que ele gosta muito de sagas arturianas, a gente tem um livro que é Ragnar, né, que é o deus da morte, e Tietz, o deus da ressurreição e segunda chance, esses estão em foco. Então, nós temos muita morte, destruição, ressurreição, renascimento e destino. O próprio Corbin, a gente tem pedaços da história dele que fala pesadamente sobre abuso, né?
sobre talvez esquizofrenia, crescer com uma pessoa assim, as consequências disso para alguém jovem, e essa foi a parte que eu senti mais pesada, mais humana, mais pessoal do livro. O que, que você achou, Marcelo? Eu acho que isso também é uma coisa muito do Leonel. Ele sempre coloca alguns temas mais pesados, assim, mas meio que humanos, né? Mais relacionados a questões que, que não dizem respeito necessariamente à fantasia. Isso funciona muito bem para ele, eu acho. Muita gente acha que ele pesa a mão, né? Tanto que ele ganhou o apelido aí de se afundar na escatologia, no sadismo e tudo mais. Ah, ele Mas é essa um sádico, ele crueldade, escreve bem, ele é um essa sádico, mas ele escreve bem. crueldade que ele exibe, a crueldade que ele exibe com os personagens, né? Na Uhum, verdade, para mim, ela só aprofunda mais a sua conexão com eles no livro, né? Que é como ele começa como um garoto, né? Tipo assim, ele não é um grande herói, ele não é mais nenhuma figura, então ele é só um garoto que tem lá seus interesses de garoto e ele é jogado nesse uhum, nessa aventura. Ele conhece esses heróis, essas figuras, tem essas, sabe, e umas figuras que vão, que ele vai idolizar no momento, daqui a pouco você vê que não são exatamente heróis, né? Ele começa a sofrer ali naquela ilha, e ele começa a questionar justamente, para ele começar a questionar o que é certo e o que é errado, porque ele é criado dentro de uma visão dogmática de teatro, que não, que somos, somos os bondosos e os malignos estão lá, do lado de lá, e a gente tem que descobrir uma maneira de derrotá-los. Por mais que ele não esteja no meio da guerra, ele sabe que existe uma função ali para ele, que é para ajudar os bonzinhos a uhum, derrotar os malvados, né, entre aspas. E toda a parada do livro é que vai desconstruir isso. Então ele vai encontrar essa figura super bondosa de primeiro momento, você acha que é super bondoso, e aí depois que é o Paladino, né? Eu esqueci o nome do personagem que é o Paladino, mas ele vai e começa a mostrar que é uma figura perturbada, uma figura cruel, uma figura ele tá muito épica, por né? um. Eu vejo ele muito como um templário, né? Assim, é Uhum. isso, a minha visão é isso, e se meu Deus está me dando os poderes, quer dizer que eu estou fazendo certo, Sim, né? sim. Então, bom, pessoal, e um dos primeiros personagens lendários que nós somos apresentados, né? Eu falo lendários porque ele é lendário mesmo, porque até onde eu me Uhum. lembre, é a primeira vez que ele aparece ali, é o Lord Nebling participando, né? Que ele é o Sim, o único único gnomo de gnomo. Arthur. É, o único gnome de Arthur. Tipo, ele é doidinho da cabeça. É tipo o Dr. Brown De Volta para o Futuro. Mas ele é genial, né? E eu gostei muito do Neblink nesse livro. O que, que você achou, Marcelo? Eu já gostava muito dele, sempre achei ele interessante que desde o início do cenário do Tormenta tem o Lord Nebling, que é o único gnomo, né? Tipo assim, por que ele é o único gnomo? De onde ele veio? Por que ele é o único? O que é que acontece? Qual é a parada? E assim, Uhum, ele é um lord, né? Quer dizer, por ele ser o único, também por ele ser um grande inventor, por ele ter uma série de distinções, ele já se tornou importante, né? Mas aí jogando RPG, lendo lá o cenário, o RPG tem essa coisa de deixar tudo meio que em aberto, né? Justamente para vocês, jogadores, criarem, né, uma história lá, junto com o mestre e tudo mais. Mas aí quando ele aparece, de fato, você vai entendendo por que ele é, sabe, a genialidade dele, ele vem com uma carroça mecânica, uma coisa assim, sabe, uma coisa de autômatos, uma tecnologia que não é comum para a Aston, apesar de hoje uhum. no RPG até tem mais, né, tem Tem, várias tem. Nos últimos anos, somente o Tormenta 20 tem. sim, sim, que é muito legal, eu adoro. Uhum. É, e eu achei ele muito divertido, assim, o personagem. Eu não esperava que ele fosse aparecer, porque, tipo, ele É, realmente ele não encaixa, obviamente, dentro dessa história. Mas ele uhum, aparecendo aí, tipo, mas aí quando você entende que os observatórios funcionam com uma tecnologia especial, tem umas lentes, né, justamente são telescópios, e aí, para ter esse tipo de tecnologia, tem que ter alguém que financia, alguém que invente, alguém que cria. Então, o Niblin está ali porque ele é interessado nessa tecnologia. Ele não está nem ali pela profecia. Ele está é ali a pela tecnologia. tecnologia dos telescópios, dos observatórios, e aí todos querem.
agradar ele, porque ele tem, né, o financiamento, ele tem a inteligência necessária para, de repente, dar algum benefício para um observatório ou outro. Achei que, assim, de primeira eu não imaginava que ele ia aparecer, quando eu vi foi uma surpresa muito grata, achei que ele ficou bem desenvolvido, assim. Ele encaixou bem com toda a proposta dele trazendo o cenário, né? Uhum. Então, e outro easter egg que nós temos nesse livro é que nas revistas Tormenta, originais 1 e 2, então, em muitas das revistas nós tínhamos contos, né? E na 1 e 2 foi quando a gente teve um conto em duas partes, que falava um pouco do. Se passava numa taverna, tinha um Halfling, um elfo com um cinto de força, jogos de azar, e no final, a infinita guerra acabou o elfo. Vocês perderam. E tem, cara, esse easter egg muito legal no livro. Eu achei isso fantástico. Não sei se você percebeu, Marcelo, quando você estava lendo, né? Na época eu Vocês... não peguei, não. Eu só Então, fui ver depois sobre isso. é... mas aí temos os acontecimentos, a vida, né? Do Corbin vira de cabeça para baixo, e aí nós somos introduzidos a Marix Corta-Sangue, que é uma Hobgoblin, cavaleira de lobo. Ela acredita totalmente não só no povo dela, como em Thorin First, no que a Aliança Negra representa. Ela foi um dos personagens que eu mais gostei neste livro, né? E aí, o que você achou da Marix, Marcelo? Ela é a melhor personagem do livro para mim, porque assim, o Corbin, ele é muito legal também, e eu acho que o destino, assim, não vou dar spoiler ainda, mas assim, o destino final dele, a posição dele no cenário hoje, né, de RPG, eu acho muito legal, acho muito interessante. Mas ele, no final das contas, ele é o observador para que a gente possa conhecer a cultura goblinoide, né, a cultura da entidade, por uma lente humana, assim, porque é impossível Uhum. você apresentar uma cultura. Seria muito difícil ele apresentar a Maris como protagonista, por exemplo, e fazer a gente já mergulhar nesse universo, porque ele não poderia explicar, sabe? Não teria como explicar as coisas, porque a Maris já sabe de tudo, então ela vai ter que explicar para alguém, né? Então, assim, o Corbin está lá meio para ser a orelha, né? Para ser explicado as coisas para ele. Então, ele, por mais que seja legal, ele não é o mais interessante. E o Tuol tem o benefício de ser um personagem já começa incrível, porque ele já está no cenário há muitos anos, ele já é essa coisa lendária. A Sim. Marisa, ela aparece agora, tipo, nesse romance, e ela cresce dentro do romance. Você vai vendo toda a jornada dela, todo o desenvolvimento dela, e ela, eu acho que é muito incrível, assim, eu gostei demais. É. Ela é e até hoje ela tem artes fantásticas dela, ela é uma NPC muito Sim. importante em Tormenta, né? E depois da Marix, que eu falo que ela é uma das personagens que eu mais gostei, mas quem eu mais gostei nesse livro é a Gada, a Goblin Bruxa, no seu pilão, que é inspirado na Baba Yaga ali, né, cara? Mano, Sim. eu me apaixonei pelo conceito da Gada e da personalidade dela e da questão de matemática, sabe, ali do mundo Uhum. dos Goblins. Nossa, não, toda essa a cultura dos goblins, né? Porque os goblinoides são basicamente são três raças, três espécies, né? São os goblins, os hobgoblins e os bugbears. Isso. Mas enquanto os bugbears são esses monstruosos, peludões e tal, meio brutos, que se alimentam de medo, e os hobgoblins são esses guerreiros marciais e tal, exército organizado, os goblins, é que o próprio Thor fala, né? Os goblins é que são a alma dos bichos aqueles que são a verdadeira força motriz, porque eles têm essa coisa da inovação, da criação frenética, e uma questão de impermanência, eles estão desapegados, né, a qualquer coisa, eles estão sempre criando uma coisa nova, Eles estão sempre em movimento, né? outra, sempre em fluxo, né, essa coisa assim, e é muito legal. A cultura dos goblins, especialmente, eu achei que foi muito bem valorizada. Eu sempre gostei, tipo, já gostava de eu tenho uma entrada aqui no do Tormento, Sim. Se é, vocês forem ver nas raças de Tormenta, tem uma imagem da Gada tem ao lado do Doc, que é o Goblin do Joia da um Alma, né? mentor, Na sim, do identificação dos Jardão. Goblins. E é claro, Estou né? até procurando aqui. Então, quanto o Marcelo procura. E mais uma vez, né? A gente não pode deixar de falar de Thor Iron First. Quando ele aparece, isso. Quando ele aparece no livro, ele literalmente ele é maior que a vida, né?
Ele é enorme, enquanto um bugbear é uma criatura grande, né? Tem 2 metros, 2,5 metros e tal. Ele é do tamanho de um ogro, ele tem 3 metros, né? Ele é basicamente um ogrolon, se a gente fosse ver em regras antigas. Uhum. Extremamente inteligente, extremamente sociável, carismático, né? Comunicativo e, querendo ou não, é a primeira vez que a gente tem ele em um romance se expressando, mostrando a ideia do povo, dos Juziak, como o Marcelo falou, do conceito de o que você faz, você tem que ter as consequências, tal, tal, tal. E aí, Marcelo, como que isso te afetou? Porque Nossa, quando ele isso é aparece, maravilhoso. cara, né? É a questão, toda a questão da filosofia, né, dele, porque assim, como eu falei, esse livro ele parece muito um romance histórico sem ser histórico, né, porque Uhum. não é histórico. É, mas essa coisa de você pensa numa ideia do romance histórico, como seria se você encontrasse o Júlio César, o Napoleão, sabe? Eu recentemente li o Shogun, né? E aí fala lá do Oda Nobunaga, um dos shoguns mais, né, proeminentes do Japão feudal e tal. Como seria encontrar essa figura? E aí você nunca pode escrever diretamente o ponto de vista dele. Tem que ser alguém, tem que encontrar ele e vai conhecendo aos poucos. E sempre essa, por mais que a gente saiba que as pessoas da vida comum, né, não são esses grandes heróis, sim, então você até é mais plausível que o Thor ele seja essa figura que é realmente excelente em tudo, assim, né? Ele é gigante, ele é forte, ele é ágil, é veloz, mas mais do que tudo isso, para mim, ele é um filósofo, né? Ele cria Sim. tipo a filosofia do Axar, né? Ele cria essa tem um gráfico que o Leonel coloca, né? Tem, Tipo tá um mapa, no assim, livro, ele é um pouquinho difícil de achar, mas ele tá no livro. pois é, eu tô procurando aqui também. Então, Mas ele tem toda essa filosofia que ele criou, porque ele realmente está rompendo com a ideia de que os goblinoides são esses monstros, né? Essa é toda a subversão do livro. E ele fala, a Maris fala, acho que o Corbin, né? Tipo assim, nossas crianças, a primeira coisa que elas aprendem a falar não é nem na nossa língua, tipo, é na língua de vocês, por favor, não me mate, sacou? Tipo, uma coisa... uhum. É, 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 O os que goblins é chocante, né? como essa coisa para aventureiros ficarem mais fortes, sabe? Tipo, essa ameaça menor, É, assim, básica, só para isso. treinamento. E assim, gente, livros como Flecha de Fogo, mostrando isso, eles são muito importantes. Mas livros mais leves, assim, que inimigos são inimigos, monstros são monstros, também são gostosos. Gostosos. Eles são exemplos do que você pode fazer na mesa de Uhum, jogo, como você pode interpretar de uma forma leve, de uma forma profunda, subverter as coisas. Mas lembre-se, são ideias, certo? O julgamento é seu e o RPG é para a gente se divertir. A literatura é para a gente conhecer, viajar, né, Marcelo? uhum. Eu A precisava. refletir, né? A gente, É, no RPG, os goblins são goblins, né? é, Você não vai pensar toda vez que aparecer um goblin, tipo, você vai pensar na família dele. Mas você ficar só nisso é meio raso. Quando você tem um romance gigante de 600 páginas, não tem como os inimigos serem só inimigos. Sabe? Você tem que exatamente. desenvolver. E essa é uma coisa que o Leonel sempre trouxe desde o início para os romances de Tormenta, é pensar nesse mundo numa lógica mais realista, né? Porque o lúdico já está dentro do jogo de RPG. Não tem como você. Histórias que são muito fiéis à proposta de um RPG, que é de você sair matando monstros, conquistando tesouros, tá? Elas não prendem muito, assim. Porque tem profundidade. E o Tormenta, pelo contrário, pega esse romance, você pega o Deus no Labirinto da Karen, por exemplo, vai, né, É que ela é um da grande salto. escravagismo, sabe? Tem toda uma questão de, de analisar esse universo que é proposto pelo RPG de uma forma mais madura, mais reflexiva. Acho que a literatura tem esse potencial. Também tem outros romances que são mais tranquilos, são mais divertidos, mas mesmo esses, assim, você vai refletir uma coisa ou outra, sabe? Mesmo esses você vai ter uma reflexão ali, porque a literatura ela conduz a isso. A gente fala muito aqui do Conan, mas tipo assim, o próprio Conan não é só um cara fortão batendo em gente. Tipo assim, ele é um cara fortão e ele bate em gente,
mas ele também pensa sobre a natureza do governo, de como é ser o imperador, e de como, sabe, um sujeito vindo do nada e é um ladrão, e depois é um pirata, e depois ele se torna um grande conquistador, e o que é que move a pessoa a fazer essas conquistas. Então, assim, mesmo numa premissa mais básica, de uma história pulp, de um conto curto do Conan, você vai pensar nesse tipo de profundidade. Eu acho que essa é a marca Exato. de uma boa literatura. Assim, você não precisa fazer um panfleto, você não precisa ser panfletário e dizer, olha, gente, porque assim, você dá aula de racismo é errado, você não pode discriminar os goblins, como você não pode discriminar pessoas, né, seres humanos por origens diferentes. Você não precisa fazer isso, né? Mas você pode, dentro de uma história envolvente, dentro de uma história de ação, dentro de uma história de aventura, propor essa reflexão, você trazer nuance, você Exato. criar os personagens, e esse tipo de reflexão ele vem naturalmente, assim, não é nada forçado aqui, sacou? Isso vem É, naturalmente partindo de uma e uma o, análise mais profunda. Assim. e o Leonel brinca com isso, porque primeiro ele apresenta para a gente a sociedade dos Yak e tal, né, para a gente conhecer. Depois, quando eles chegam em Califor, que foi a cidade tomada, lá tem Sim. a faceta que a gente espera dos goblinoides em livros, em histórias, e ele brinca com isso, né, tal, que fala que é afetados pela sociedade, dos humanos. Eu acho isso muito interessante. Mas outra coisa que eu Eu acho acho muito legal. legal é que antes de Ragnar, os goblinoides tinham outro deus, com seus próprios rituais, que acabou virando um deus menor. Isso, o Leonel, temos uma cena de um funeral fantástica nesse livro, e o Uhum. Leonel mostra um pouco disso, né? Mostra que às vezes um líder político, ele só porque ele está apoiando algo que dá poder, não quer dizer que ele acredita 100% e segue, né? E com isso em vista, né, a gente chega no Gardalok, que é o sumo sacerdote, ou era o sumo sacerdote de Ragnar na época, né? Marcelo, você quer falar alguma coisinha do funeral? Quero falar, então, vou voltar até para Califórnia, assim, porque Califórnia é aquele lugar, aquela cidade ali na fronteira, e é o único lugar onde os goblinoides aceitam dinheiro como mercadoria, porque em London não existe dinheiro, as coisas funcionam em outra forma, não existe comércio como a gente conhece. Você não sabe, então, essa coisa como você falou, os goblinoides ali de Califórnia, outras criaturas que habitam ali, porque tem outras raças, outras espécies ali também, é, é, eles são muito mais humanizados, entre aspas, nesse sentido. Eles têm uma visão de ganância, eles têm uma visão de cobiça, uma visão de propriedade, de posse e de poder que é, que é que vem dos humanos, né? E é o que os humanos veem como mal, assim, mas é como você falou, uma brincadeira do Leonel, subversão do Leonel, de que essa visão Exatamente. monstruosa dessas espécies, na verdade, elas só estão emulando o comportamento humano, elas só estão fazendo o que elas viram os humanos fazerem por tanto tempo. Essa parada do funeral é muito legal, funeral celeste, né? É uma Uhum. prática real do nosso mundo, tá? Funerais celestes aconteciam no Tibete, se eu não me engano, em outras regiões, assim. Eu tenho até uma referência a isso no Masters para os também. Eu dei uma alterada, né, também, mas existe essa prática de você preparar o corpo para ser levado aos céus, digamos assim, por aves, né, por aves carniceiras que vão ali se alimentar e vão levá-lo para se juntar à natureza, né, se juntar aos céus. Então é uma cena muito legal, muito bonita, quando o Léo narra esse funeral. E indo agora para o Gardalok, né? Tem essa coisa dos deuses de Arthur, que eu acho muito legal, que eles sempre, é uma regra básica do cenário, que tipo, sempre tem 20 deuses, o poder dos deuses é baseado no número de poderes de seguidores, tem centenas de deuses menores, isso também é explorado, né? Os deuses menores ganham poder de acordo com o número de devotos, eles podem conceder poderes também de acordo com o nível de poderes que eles possuem, e se um deus maior cai, algum deus automaticamente tem que ascender. Então, assim, o deus que estiver mais proeminente no momento, ele vai ascender. Então, os deuses não são eternos, não são infalíveis, muito pelo contrário, né? Eles são figuras muito falíveis no universo Tormento. Uhum. Ele era um deus dos bugbears, né? De uma espécie específica de goblinoides, e ele meio que sobrepujou todos os outros, e no momento que a aliança se une, o culto de Ragnar fica proeminente, e o próprio Tuor
ele não é necessariamente um devoto de Ragnar porque ele acredita, mas é porque ele vê naquela unidade de propósito. Se todo mundo cultua um único Deus, a gente fica mais unido, porque toda a parada dele é unir esses povos numa nação. Ele quer criar uma nação, ele quer criar Uhum. uma própria, ele quer que tenha é, é, ele quer que os governantes tenham costumes próprios, que não sejam contaminados com costumes humanos. Ele quer que essa filosofia que ele cria do WhatsApp, essa coisa que ele mesmo desenvolve, é justamente para criar esse mundo, né, o mundo como deve ser, esse mundo que ele vê, onde os governantes vão ter paz, vão ter prosperidade, vão ter alegria. E aí o Ragnar é meio que um mal necessário para ele. Assim. Isso é uma grande subversão É, com do, certeza. do cânone E, original, assim, né? e assim, gente, quem vê o Gardalock na antiga aventura Aliança Negra, que também saiu em duas edições da Dragão Brasil, que ela foi reeditada duas vezes, e qualquer arte dele, que a principal é pelo André Vazio, cara, você sabe que esse maluco não presta, sinto muito, você não vai gostar dele quando ele aparecer, e você não vai gostar dele o livro inteiro, concorda, Marcelo? Não, ele é um vilão. Ele aparece na torre, a sala feita de carne, de corpos costurados. É uma coisa mais macabra possível, assim, né? Porque quando você vai conhecer lá as cidades, entre aspas, dos goblins, né? Octran, aquelas coisas, tem as torres e as construções que estão mudando o tempo inteiro, porque um cara está tirando um pedaço da casa do outro para construir ali, aqui, tudo vai se alterando conforme a necessidade. E essa coisa dos governantes ter esse fluxo, mas em oposição a isso, a esse fluxo de mudança constante, o Gardalok e o culto a Ragnar representam a estagnação completa, né? A morte. Então, são esses corpos, né, costurados ali, uma coisa bem grotesca, bem macabra, para já marcar ele como uma figura, né, rio terrível. Você vê que, assim, poxa, os goblins não são tão malignos assim, eles têm uma cultura muito interessante, é muito dinâmica. Não sei como você consegue viver do jeito que eles vivem, mas eles conseguem, né? E você vai. É aí que o Leonel brilha, porque ele fala que é um estado mental completamente diferente, né? É isso. É uma coisa realmente que o ser humano não tem como alcançar, tipo, é uma cultura totalmente diferente, assim, uma coisa totalmente diversa. Mas dentro disso você vê que tem lá aquela coisa maligna do Gardaland, aquela coisa, aquela vileza ali que está espreitando, né? Que quer Aquela coisa tomar faustiana, poder né, para cara? si. Isso, exatamente. E que lança uma das grandes bases também a grande riqueza dessa civilização, o goblinoide, é justamente que tem grupos dissidentes, tem grupos divergentes brigando pelo poder ali, né? Então, o Gardaland, ele encabeça uma facção específica, que é o clero de Ragnar. É como se fosse, digamos assim, guardando as proporções para um romance histórico medieval, você vai ter lá um conflito entre o rei e a igreja, porque a igreja também quer manter seu poder, também quer exercer sua influência sobre as pessoas comuns, da mesma forma que o poder secular, o poder real, que é o Tuor, né, no caso, vai querer exercer a influência dele. Então, eles estão nesse embate, mas ao mesmo tempo eles têm que se unir, porque eles estão em guerra contra os Uhum. humanos, então eles não podem se enfrentar, sabe, frente a frente, tem que ser uma coisa velada e tal. E isso é muito complexo aí, por isso que o livro é gigante, né? Porque ele É, trata toda essa complexidade aqui. cara, eu mesmo, eu sempre curti todas, a maioria das raças de Arton. Eu queria muito, é assim, a gente tem a Marix, tal, a gente tem o Thor, a gente conhece a sociedade deles, mas eu queria, tipo, um romance com um grupo mais, vamos dizer, padrãozinho, com um goblinoide guerreiro ali, no, pra gente ver, tipo, não, eu sou um goblinoide guerreiro, é isso que eu faço, pra gente conhecer mais ali, sem toda a questão do clima tão pesado, porque esse livro é épico, ele é uma odisseia, né, cara? Uhum, uhum. Então, mas vamos falar da maior subversão desse livro. A maior mesmo, para mim, não sei se você vai discordar, tem uma outra personagem que aparece nesse livro. A famosa princesa Tânia, a princesa raptada do reino de Lenoren. A gente sabe pelos mangás do Holly Avenger que ela é prima da Niele, certo? Mas Uhum. quando essa antiga princesa élfica reaparece, cara, é, eu falei, cara, é síndrome de Estocolmo, sabe? Porque para mim Uhum. ela é a maior subversão do livro. O que você achou? Eu acho muito legal como eles apresentaram a personagem, realmente.
É muito interessante. Eu não sei, assim, pode ser uma questão de síndrome de Estocolmo mesmo, né? Me lembra, eu vou fazer sempre a relação com questão histórica, questão de romance Aham. medieval e tal, porque é como você fazia na Idade Média quando tinha uma guerra lá, e, tipo, para acabar, para selar a paz aqui, um nobre, um senhor vai mandar o seu filho como refém para ser criado na cultura do Uhum. outro, ficar no outro feudo, no outro país e tal, ele vai se criar naquela cultura, e aí eu não vou atacar porque meu filho está lá, e ele vai sendo criado ali, e ele meio que vai adotando os costumes, aí quando ele voltar, talvez para sua terra, ele traga, né, uma ideologia mais parecida e tal, então parece, para mim, ficou parecendo essa coisa, né? É, sei lá, do Theon Greyjoy, por exemplo, do Game of Thrones, né, que ele é um refém criado ali pelos Stark, tá tudo bem que o Theon ele é um vilão, ele acaba querendo se vingar e tudo mais, mas pareceu uma situação daquele tipo, assim, de que ela cresceu, ela passou tanto tempo naquela sociedade que ela absorveu aqueles valores. Pode ser uma questão de síndrome de Estocolmo também, mas é interessante que ela tem muita agência Tem, dentro é, da história, tem. né? Ela não é só essa refém que está entregue ao poder dos governantes. Não, no momento em que ela É, se reconhece como identidade, e ela é reconhecida pelos outros dos cidades, você é agora uma de coisas, não importa que você seja uma elfa, não importa se você é princesa, você é uma de nós e uma de nós tem que ser respeitada, né? Que sabe, tá lá, uma aliada do povo e tal. cara, isso me surpreendeu demais. E também eu senti falta de um. Eu acho que o Leonel adaptou isso. Por quê? Porque originalmente o Iron Forest sequestrou a princesa Tânia do palácio e entregou Uhum, ela para o líder dos Hobgoblins, que transformou a capital dos elfos na base dele. Então ela era, tirando Valkyria, que é uma deusa, ela era a segunda uhum, maior donzela a ser resgatada de Tormenta, né? E a gente viu ela, por uhum, exemplo, em Holy Avenger, a gente viu ela sobre a guarda desse general na minissérie Dungeon Crawler, mas eu senti falta um pouco, e menciona rapidinho, né, sobre esse oficial, uhum. mas ele não aparece, né? E essa mudança foi tão drástica que me pegou de surpresa, cara. Porque eu já Não, com tinha certeza, acho outras que pegou noções, qualquer um. Acho que pegou qualquer né? um de surpresa, mas eu acho que a ideia é essa, assim. Talvez, realmente, fiquei curioso para saber como é que foi Uhum. essa mudança dela, né? Como é que se deu, se foi uma questão, né, de consciência mesmo ou não. Acho que vai ficar a cargo do leitor aí, tipo, acho É, que eles não vão explorar isso de forma mais profunda. E não pode ser só ela está realmente sofrendo uma síndrome de Estocolmo ali, ou então, sei lá, ela pode ter sido convencida realmente de que fica no o. ar, né? Porque a minha primeira reação foi síndrome de Estocolmo, mas depois a Sim, gente sim, vai acho que de conhecer qualquer um, assim, né? Eu essa também achei que versão. talvez ela fosse trair, sabe? Se ela Uhum. fosse fazer alguma. Agora que o Corbin estava ali, tipo, não, ela vai ajudar o Corbin a escapar, ela vai trair o Tuor, ela vai fazer alguma coisa assim para. Porque ela só está É, fingindo para sobreviver, sacou? e falando nisso, né, sem a gente dar muito spoiler, existe um grande traidor nesse livro, né? Tem um grande traidor. O destino dele Sim. é trair. E isso é uma coisa que o Leonel trabalha de uma maneira fantástica, né? E nós temos, claro, a gente tem um grupo liderado por um paladino que são, vamos lá, eles são terroristas, né? Resistência, se vingando por tudo que aconteceu em Lanor. É muito interessante como funciona, como eles são apresentados. A gente tem um item mágico que não é poderoso, ele é apenas mais um símbolo, né? Marcelo, eu curti muito esse pequeno grupo, como ele se desenvolve, como ele cresce, aquela também aquela mentalidade de culto, né? Que é tida ali, o Uhum. Leonardo trabalha lá muito bem, que acho que é uma coisa que vem até lá do Deus Máquina, né? É isso que eu ia falar. Ele gosta desse negócio, ele tem uma coisa, essa coisa de culto, tal, de doutrinação, ele trabalha esses temas bastante assim nos livros dele. E é isso, né? Acho que é Darkhold, sei lá o nome do paladino, eu esqueci mesmo o nome, É, alguma eu coisa assim. também. Mas é esse paladino dos deuses bons, né? Ele não é paladino de um deus específico, ele é paladino dos deuses bondosos. E ele lidera essa companhia e tem vários membros. Eu tenho tem as três Rini, né? As três Halfling, que são É, guerreiras e tal. Para mim foi o que me marcou mais, porque tem essa coisa de os Rini, tem essa coisa de ser.
amigáveis, de serem leais, de serem, no máximo eles são ladrões, né? Mas nesse caso não, elas são tipo guerreiras e tal, elas têm toda uma dinâmica É, própria ali as que todo Rini são grupo guerreiras, o anão é um assassino. o anão assassino, tipo assim, nossa, como assim o anão assassino? Tipo, ele vai subvertendo todas as. E assim, ele tá fazendo isso para, eu acho, para nos dar justamente jogando o tema do livro, né? Que é tipo assim, as coisas não são como você acha que são. Tipo assim, os estereótipos que você tem na cabeça de que, sabe, Lines são bonzinhos, ou então são bons em desarmar armadilha, e que os anões são brutos, e que os goblins são maus, e que os paladinos são bons. Tipo, esses estereótipos todos não são verdadeiros, sacou? Nada disso é verdadeiro. A vida real é muito mais É, complexa, é muito mais cheia de você, nuances. você pode fazer, você pode jogar, mas é legal variar, né? Mas não é uma regra, É, sacou? Tipo, você pode fazer, é, você deve fazer um paladino bom, você deve aham. fazer um anão guerreiro, você deve fazer um rinho ladrão, mas você não pode querer acreditar que todos são assim, sacou? Essa acho que é a grande mensagem do livro, você não pode, porque tem governores famosos, o Garalote fala, o mal que nem pica-pau, tipo, não tem negócio, ele é mau, quer matar todo mundo, e por quê, né? Porque ele É, é mau. Mas ele não é todo mundo que é igual a ele, sacou? uhum. Bom, antes da gente falar da minha teoria, né, tem uma coisa que eu gostaria muito, né, Marcelo? Porque assim, quando a Dragão Brasil começou, a gente tinha muitas pequenas aventuras e menções em coisas que originalmente eram Lanor, né? Sim. E cara, a gente tem romances incríveis em Tormenta, a gente tem outros por vir, mas cara, não seria legal a gente ter algumas coisas que se passassem em Lanor antes, durante e depois da Ascensão da Aliança, cara? Nossa, seria muito, hein? Eu não sei se você já viu o Atlas de Aston, né? Que é o Sim, livro eu mais tenho ele aqui. atualizado. E aí ele tem muita coisa sobre London também, sacou? Ele tem ali os reinos antigos, Uhum. que eles tinham tecnologia mágica para teletransporte, para. Tinha a Rainha Barda, tem toda aquela coisa da Rainha Barda que uniu os povos e tal, e criou a palavra escrita, de Thanatos, não sei o quê. E eu queria ver também mais coisas de Lâmina, assim, acho muito legal, muito interessante, toda a história da colonização de Aston. É legal porque, assim, Tormenta tem uma vida muito humilde, assim, tipo assim, começa o cenário muito. Tipo, não, esse É, reino gente, aqui foi, vieram do foi um sul porque foi compilado de devastado. histórias originais, né? Isso, tipo, pequenas premissas bem, tipo, tranquilas, né? E aí eles encontraram a estátua de Valkyria, eles ficaram lá, e aí os que estavam ali foram banidos dessa terra, mas essa terra depois foi varrida, e aí você vai adicionando camadas de complexidade em cima do cenário, é um negócio e é engraçado, tinha um amigo meu, que ele não jogava Tormenta. Hoje ele joga comigo. Mas ele não jogava, quando eu falava de Tormenta, ele falava, eu conheço esse cenário, é aquele lá nacional que tem um negócio. Eu falava, não, eu ficava, não, é muito foda, tem que ver e tal, bora jogar. E aí ele começou a jogar e eu vou dando aquela. Vou jogando lore, né? Então, lore, vou aí aprendendo a história, não sei o quê. Daqui a pouco ele. Cara, eu não sabia, velho, que Tormenta era tão, sabe, tipo, tinha tanta É, coisa. Eu achava que era um RPG qualquer, assim, um cenário medieval qualquer, tá? Tipo, não é, porque justamente eles passaram muitos anos pegando aquela coisa que era básica, que era pequena, e foram, tipo, em vez de jogar fora e criar outra coisa nova, eles foram aprofundando aquilo ali, né? Vendo quais são as ramificações e tal. Eu acho muito interessante é, como tem espaço para criar esse universo, sacou? Tem um pouco nada, tipo assim, só e, mas ele não rompe com a história oficial, sacou? e vocês, né, autores, escritores, né? Se vocês tiverem uma ideia do que a gente está falando e fizer um conto, escreve, porque de tempos em tempos precisa dar jambô, né? Pô, a gente tem Sim, as coletâneas, né, do Tormenta, e eles já provaram que mesmo que a sua história não seja publicada, eles lembram do seu nome depois, né? Quem sabe daqui a uhum. alguns anos a gente reprisa essa conversa e você tá aqui, ó, pessoal, meu romance em Tormenta, em Lanor, estou aqui invadindo a cidade dos elfos. Já pensou, Marcelo? Não vou mentir que é um sonho meu poder fazer isso um dia. Uhum. Se eu tivesse a oportunidade, eu ficaria muito feliz. Mas o que eu tenho é um conto pronto para a próxima seleção que eles fizerem de Crônicas da Tormenta. Eu tenho um conto Opa, você pronto pode dar uma já. palhinha pra gente?
Assim, é porque assim, pô, do Ó, lado do Leonel três eu, coisas, né? três coisas. Classe, Mas raça você vai e gostar. local. É um meio orc bárbaro em Califórnia, sacou? Ah, bom, bom, bom. Mas melhor não falar É o uma pegada período. bem Conan, é uma pegada bem Robert E. Howard a história. Você vai gostar. Ah, Se você legal. ler, você vai gostar. Né? Aí, pessoal, tá vendo? Ó, meio orc, bárbaro, que é uma coisa comum, mas tenho certeza Combinação que o clássica. Marcelo. Combinação clássica. Aham. Bom, Marcelo, agora vamos falar da teoria ou você tem mais alguma coisa a adicionar? Eu tenho a minha cena favorita do livro inteira, para mim, é o Ragnar chegando pro Tiamat e falando: Você vai fazer uma profecia para mim. E aí o Tiamat, tá bom, eu faço. Mas aí toda vez que o Ragnar diz uma coisa da profecia, o Tiamat vai lá e fala: Tá, isso aí, ok, mas. E aí ele vai enfim uma. Sabe, ele retorce, vai retorcendo a profecia do Ragnar, por o Ragnar não conseguir exatamente o que ele quer. Eles ficam num embate profético, Cara, assim, e assim, a profecia é, existe, mas é uma conjunção dos dois, né? O Ragnar tentando impor o domínio dele e o Tiamat toda hora subvertindo aquilo ali. Eu acho que essa cena é genial, assim, é muito aquela, e, para mim, essa cena que dá todo o plot twist do livro, assim, sabe? aham, e isso explica muitas facetas, algumas facetas divinas que sumiram de Tormenta. Fiquem de olho nisso, né? E, por exemplo, gente, se o bom aventureiro já fala, nunca faça acordos com dragões, imagina com o Deus da profecia, né? Pô, né? Perigoso. Não, Deus. O Leonel ele dá muita atenção pro Tiamat, tá? Então, assim, ele é muito parcial pro Tiamat, porque desde a trilogia Tormenta a gente já tem lá o Gregor, que é o Desde o paladino. Gregor, cara. Desde o E o Gregor, Gregor cara. é muito, muito foda. E aí, tipo. E aí agora aqui também o Tiamat também tem muito protagonismo, porque o Corbin ele é clérigo de Tiamat, e tem essa coisa da profecia e tal. Então, e é um deus que ele, se você pega ele no cenário original, ele é o deus da profecia. E tem a Fênix, tá? Pô, legal. Mas o Leonardo pega esse deus e bota ele lá no topo, assim, é um dos deuses mais foda que tem. É, e é uma prova que, tipo assim, Deus da ressurreição, do recomeço. é, Nem o pessoal de Tormenta sabia muito bem o que fazer com o Tietz, porque eles mudaram triunfos de lugar 4 vezes, eu acho, né, cara? Sim, sim. Né? Pessoal, dei uma olhada no primeiro conto do Leonel para Tormenta, que foi sobre o grupo do mal, que ele escreveu uma história sobre 4 dos maiores vilões de Arthur, e é top, tem a ver com o Tietz também, né? Bom, agora vamos à teoria, né, Marcelo? Eu tenho uma teoria, presta atenção, vê se você concorda comigo. Vamos lá. Forgotten Realms, Dragonlance, Greyhawk, Pathfinder e agora Tormenta. Você acha que quando um cenário chega num ponto de um cenário que ele tá fazendo sucesso e o pessoal tem que jogar um meteoro no meio, cara? Eu não tinha pensado nisso, juro que eu nunca tinha pensado nisso. O Será que é meteoro, ele uma é regra uma. secreta? Não, porque ele é uma boa forma de mudar as coisas muito rápido, né? Então, eu acho que é a forma mais fácil de você, tipo assim, poxa, como é que eu posso mudar o mapa? Eu preciso mudar o meu mapa, do meu mundo, e tem que ter uma justificativa. Qual é a justificativa? É, Deve ser isso, assim, deve ser meteoro! isso. Né? Meteoro. E dessa vez não tem o Bruce Willis para explodir ele, gente. Né? Que Podia ser uma aventura boa, hein? Eu acho que me deu uma ideia agora, você falando. Vou botar meus jogadores aí qualquer dia desses para impedir um segundo meteoro de cair em Arkham, sacou? Vão ter que pegar uma nave viva, tá? Tem regra para nave viva lá, não sei se você já viu, tem os peixes que já, já. vão pro éter. Cara, eu sou Eu da vou, época do vou impedir um segundo Spelljammer. meteoro. Nossa, eu queria jogar, cara. Não consegui jogar, nunca joguei Spelljammer, eu tenho vontade. É divertido, é D&D no espaço. O pessoal tem que saber balancear. É meio complicado você colocar algo que é uma coisa que é mágica, mágica, outra coisa que é tecnologia, tecnologia, e uma que é a junção dos dois, tá, pessoal? Sim. Mas é gostoso. E então, você acha que a minha teoria faz sentido? Não faz sentido, não. Você colocou, você alinhou os cenários aí de uma forma. Não, eu acho que deve ser uma regra. Deve ser uma regra. E por último, a gente tem um easter egg, gente. Para quem é fã de Tormenta há muito tempo,
a gente tem uma personagem que ela já foi repaginada várias vezes, que é a Vitória, suposta filha do Paladino. E a gente tem uma clara referência aqui, né, Marcelo? Quando ela apareceu, eu falei, eu li os quadrinhos da Vitória, como ele vai desenvolver isso? E eu acho que foi muito bem, cara. Eu vou te confessar que eu não lembro muito bem que foi a aparição dela no livro, não. Cara, Tá, deixa eu. Lembra da garotinha que eles acharam que ela era flecha de fogo, tal, tal, tal? Seria a Vitória. ah, tá certo. Ah, não tinha pegado isso mesmo. Eu não tinha pegado isso É, mesmo. então. é, E teve essa referência, cara, e funcionou muito bem, ele trabalhando os contos, trabalhando a raça, você sente o Iron First, você se apaixona pela Marix, a Gada te conquista, o Corbin, na jornada dele, épica, né, de conhecimento, construção, destruição, superação, quem aparece durante esse trajeto, temos diversas surpresas, né, uh, e em si, como eu falei, gente, A Flecha de Fogo não é só um dos romances de Tormenta. Ele é, talvez, o romance mais importante no cenário. O que você acha, Marcelo? E concordo muito, assim, eu concordo demais com você. A trilogia da Tormenta tem essa coisa de ser fundacional da lore do cenário, mas eu acho que ela vem muito mais, assim, o primeiro volume para apresentar, né, uma aventura envolvendo um grupo de RPG, apresentar ali a origem da Tormenta. O Cavaleiro Corvo é muito bom, mas ele é realmente a história do Orion Drake. E o Terceiro Deus também é muito bom, e mostra várias coisas importantes do cenário e tudo mais, mas eu acho que ela ficou um pouco mais datada já de uma época de Tormenta, quando o cenário tinha uma proposta específica. Eu acho que o Flecha de Fogo ele vem realmente desconstruir isso. E aí Uhum. eu vou colocar, porque não tem, eu acho que não dá para não colocar o Deus no Labirinto, tipo, sabe, no Ah, mesmo nível, assim, isso. de importância, porque ele É. faz porque eu acho que o Flash ele mergulha mais profundamente Uhum. nessa questão da filosofia, da cultura, dos goblinoides e tal, e acho que isso revoluciona muito mesmo, porque acho que muita gente nunca tinha pensado num goblin como outra coisa que não seja um monstro, né? Uhum. Mas esse eu acho então, que ele marca essa questão, ele inclusive rearranja o panteão e tal, mas você vai ter o Deus no Labirinto também, que faz essas mesmas coisas. Ela vai É, mudar é, profundamente ali a cultura dos minotauros, né? Vai trabalhar essa questão, que é uma questão que muita gente já falava sobre no cenário, porque quando você para pensar sobre como funciona o minotauro, o império, a reprodução dos minotauros, tudo isso é um monte de problema que eles tinham que dar conta e a Karen deu conta. eles tinham que E fazer alguma coisa e chegaram para Karen, falaram, Karen, a flecha a joia da alma ficou legal. Agora a gente vai te dar uma coisa importante para você mudar, né? Primeiro deram para ela um cantinho ali para ela passar férias. Agora não. Agora você vai administrar o é, escritório, mas né? é isso. Mas tem que ser assim mesmo, né? Se você pegar os romances atuais, atualmente eles são todos Uhum. histórias muito autocontidas, estão ali, cada um em sua região do mundo, que o mundo de Arthur é gigante, não tem como você ficar alterando tudo o tempo todo. Mas o Flash de Fogo, ele realmente, como ele vem até depois do Deus no Labirinto, ele marca uma mudança profunda na, no escopo do No RPG. Assim. geral, ele marca ge- é, o, o Flecha de Fogo e o Deus do Labirinto, eles mudam o mundo de Arthur, gente. Assim, né? Mais do que a trilogia Sim, Tormenta, eu concordo com você. O, o Deus me surpreendeu bastante, tanto que eu digo que se vocês forem ler na ordem, eu falo assim, ó, gente, primeiro você lê o Joia da Alma, aí você lê o Flecha de Fogo, porque lendo o Flecha de Fogo você vai entender o impacto e a importância do Deus do Labirinto, né? uhum. Porque aí a gente está mais ou menos naquele mesmo momento ali de mudança, né, Marcelo? Sim, sim. É exatamente, assim, na cronologia ali. E essa coisa de reorganizar o panteão, né? Então, assim, o Flecha fica com o Uhum. Tuor, e assim, não é spoiler, porque se você vai abrir o livro de Tormenta 20, tem os deuses aqui, tem o Tuor. Então, assim, ele virou Deus. Não é spoiler. Ele é E o o novo Harnack Deus da também. Força.
O Haradaki também, nossa, e a vontade que eu tive, imediatamente, quando terminei de ler, eu, tipo, nossa, eu preciso fazer um Clérigo de Tor, preciso jogar, preciso fazer um Goblin Clérigo de Tor aqui, jogar esse negócio e tal, e ainda não tive a Cara, oportunidade, porque eu narro também, que eu não jogo, mas, é, enfim, é, o único personagem lendário aqui, mais uma vez, né? Umas grandes aspas, que eu esperava ver neste livro, pelo menos uma referência, que ele era o famoso Goblin herói. A gente tem ele sendo mencionado em Revista Dragão e aqui, certo? Ele não apareceu, tudo bem, não dá pra gente colocar todo mundo, mas eu tinha quase certeza que ele ia aparecer ali no momento da batalha final, né? Mas uhum. acontece. Mas em si, pessoal, como a gente está falando aqui, Flecha de Fogo é um livro excelente. Ele não é um livro leve, tanto na sua leitura quanto no seu tema, tá? Mas eu acho que ele é um dos livros essenciais, assim, os épicos de fantasia nacional que você tem que ler, né? E vamos torcer para quando a gente tiver mais, como é que se fala? Eu esqueço o nome que o pessoal faz para mandar os contos. Editais, Crônicas da Tormenta, Peraí, achei. Quando a gente tiver outro edital de Tormenta, vamos torcer para a história do Marcelo ser selecionada, né, cara? né, eu vou ficar muito feliz. Até eu escrevi ela, assim, porque justamente eu vi que, tipo, eu perdi o edital do terceiro, porque eu estava escrevendo um livro, não podia parar. Uhum. Eu falei, não, depois que eu terminar de escrever esse livro, eu vou sentar e vou escrever um pouco para mim, que eu vou deixar ele guardar. E aí, no dia que sair o edital, Eu, vou mandar. mano, É isso então aí. eu acho que vai. Eu tô na esperança, viu, cara? Espero que você consiga. Bom, Marcelo, mas eu acho que esse é o nosso papo do Flecha de Fogo. A gente até que não deu muito spoiler, né? Pra tanta coisa que tá É. acontecendo, Não, né? tem muita reviravolta que a gente não falou, assim, dá para Tem, ler e surpreender um bocado. exatamente. Então, pessoal, se você está disposto a arriscar sua coluna e o seu tempo, leiam a Flecha de Não tem Fogo. que ler, leiam e pedir para Jambô, porque assim, o Deus no Labirinto ganhou uma edição nova com uma capa A lote capa em dourado, não sei o tal. quê. Eu quero um Flecha de Fogo com a capa Ah, também cara, mas dourada como que eles toda. vão fazer uma capa mais bonita que essa, Marcelo? Não, eu quero que mude a fonte, pô. Eu quero que faça um hot stamping colorido aqui, ó, Ah, você quer que. dourado, vermelho, pá. Eu quero acabamento. Essa capa, Ah, eu quero só acabamento, pô. muito bem, muito bem. Bom, pessoal, é isso, né? Marcelo estará aqui outras vezes, né? Porque a gente não pode falar de Howard sem ele. Ele estará aqui para a gente falar do Vermes da Terra. Eu já prometi, não se preocupa, Marcelo. Mas então é isso, pessoal. Marcelo, muito obrigado. Considerações finais? Eu que agradeço muito pelo convite. Gosto muito de participar de todos os papos aqui. Você sempre chama para falar das coisas que eu mais gosto. E é isso, assim, leiam esse livro, leiam o Leonel Caldela. E quando forem ler, comecem por esse livro. Que é o livro favorito do Leonel ainda até hoje. Eu tenho minha prateleira ali, de um lado é o Brandon Sanderson, do outro é o Leonel Caldela, tem a biografia dos dois. Vale muito a pena se você acha que vai escrever fantasia, sabe, alta fantasia de qualidade no Brasil, vai levar na dela, vai ver o que ele é capaz, porque eu sou muito fã, assim, embaixo de tudo. Então, é isso. Leia Flecha de Fogo. Muito bem, pessoal. É isso aí. Então, eu sou o Marcos. Esse é o MP Neves. Essa foi a Toca do Aventureiro. Até a próxima.